Olá, povo de Deus, povo abençoado da 4ª região eclesiástica, povo de Minas Gerais, o Espírito Santo do Ceará, mas também, por que não, saudar e cumprimentar tantos amigos e amigas que, mesmo não sendo metodistas da 4ª região, são pessoas que têm nos assistido, de alguma forma acessado o conteúdo da 4ª região. Esse é a Quarta com o Bispo, esse é o nosso projeto Quarta com o Bispo. Como vocês já sabem, é um momento onde nós separamos para reflexão da Palavra de Deus, para compartilhamento de alguns desafios que eu, como bispo da região eclesiástica, da 4ª região, tenho às vezes como interesse para compartilhar com você. Mas, especificamente, a Quarta com o Bispo é o compartilhamento da Palavra de Deus. Isso significa que em algum momento eu posso também compartilhar alguns outros desafios, anúncios, prioridades da região, mas especificamente a Palavra de Deus. Toda quarta-feira, às 20 horas, às 8 da noite, nós liberamos um novo conteúdo no nosso canal aqui no YouTube. Desafio você a compartilhar isso com o maior número possível de pessoas, amigos, amigas e seus contatos. Hoje eu quero compartilhar com você princípios da Palavra de Deus baseado no texto de Isaías, capítulo 43, apenas um versículo, versículo 10. Isaías 43, 10. Diz assim o texto: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e que depois de mim nenhum outro haverá. Esse texto ele é impositivo, né? Ele é de forma muito simples para mim, ele é definitivo, porque o texto diz que Deus deixa bem claro através do profeta Isaías: antes de mim não teve Deus, e depois de mim nenhum outro Deus vai se formar. Ou seja, ele é o único Deus, ele é o Deus eterno. Por que ele é o Deus eterno? Porque ele deixa claro que não há nenhum outro comparável a ele, e nem haverá, e nunca houve também. Então ele é o Deus eterno. Quando nós falamos de um Deus eterno, dentro da nossa lógica humana, eu reconheço do amor palmatório, que é difícil a gente compreender algumas coisas, porque na verdade nós estamos falando de um Deus que não teve início e não terá fim. E para nós, seres humanos, tudo funciona na perspectiva de tempo. Eu, por exemplo, tenho tantos anos de idade hoje, daqui a 10 anos eu terei tantos anos de idade. O sapato que eu comprei um dia vai acabar, a roupa que eu uso um dia ela vai se desgastar. Quando eu vou no mercado comprar uma carne, eu preciso olhar a validade daquela carne. Ou seja, para nós tudo tem sentido de tempo. A nossa vida tem tempo, tem um momento de iniciar e tem o tempo de terminar. A nossa roupa tem o tempo de utilidade dela, onde ela vai se desgastar. A comida tem prazo de validade. Então tudo ao nosso redor funciona na perspectiva do tempo. Aí nós nos relacionamos com Deus, que o tempo não é problema para Ele, porque antes dele nenhum outro se formou e depois dele nenhum outro se formará. Ele é o Deus eterno.
Como é que a gente consegue se relacionar com um Deus que é eterno, sendo nós finitos, sendo nós temporais? Nós temos uma data de nascimento e teremos uma data de morte, se Jesus não voltar antes, obviamente. Como é que a gente pode usufruir disso? Primeiro, eu preciso deixar bem claro para vocês que eu não tenho uma resposta aqui objetiva para dar sobre a eternidade de Deus. Por um motivo muito claro, eu acabei de dizer que Deus é eterno e eu sou finito como vocês. Tudo ao meu redor aqui, se eu for puxar qualquer coisa próxima a mim, eu vou estar relacionando essa coisa ao tempo. Então eu não tenho respostas para dar sobre um Deus que é eterno, sendo eu finito. O que eu posso falar para vocês, o que eu quero falar com vocês nessa oportunidade, é como que a gente pode usufruir de um relacionamento, sendo nós finitos, temporais, com Deus que não tem problema com o tempo, porque para Ele tanto faz passado, presente e futuro, porque Ele é eterno. Como é que a gente pode usufruir disso? Já que a gente não consegue responder sobre a eternidade de Deus, porque a nossa mente não alcança, já que a gente não consegue imitar a eternidade de Deus, porque nós já tivemos uma data de início, o que eu tenho como proposta para vocês nesse encontro é dar pistas de como que a gente pode usufruir, se relacionar de forma satisfatória com um Deus que é eterno, sendo nós finitos, sendo nós temporais. Primeira coisa é que quando eu olho para a minha vida como uma pessoa que tem uma data de nascimento, e se Jesus não voltar antes, eu teria uma data de óbito, de morte. Quando eu olho para esse Deus que não tem tempo para Ele, que Ele é eterno, a primeira coisa que acontece comigo é mudar a minha forma de devoção a esse Deus. Alguém vai falar, bispo, o que uma coisa tem a ver com outra? Tem tudo a ver, porque quando eu, sendo finito, olho para um Deus que é eterno e querendo se relacionar comigo, querendo se revelar a mim, criando projetos e toda uma estrutura ao longo da história para se revelar a mim, para salvar a minha vida da perdição eterna, não tem como eu não olhar para esse Deus e me devotar a Ele, não tem como eu olhar para esse Deus e não me entregar para Ele totalmente. Acompanha comigo, um Deus tão grande e eu finito, um Deus tão esplêndido e eu tão pobre e miserável nos meus próprios pecados, um Deus perfeito e eu imperfeito, e mesmo assim Ele cria toda uma estrutura para se revelar a mim. Como que eu não vou dar toda a minha vida para esse Deus em gratidão? Como que eu não vou dar para Deus toda a minha mocidade? Como que eu não vou dar para Deus toda a minha maturidade? Como que eu não vou dar para Deus toda a minha intensidade? Como que eu, sendo criança, não vou dar a Ele toda a minha intensidade e impulsividade? Como que eu, sendo já idoso, não vou dar a Ele toda a minha maturidade e conhecimento? Então a primeira coisa que acontece é mudar em nós a forma de devoção a esse Deus. Não dá para se relacionar com esse Deus de uma forma protocolar, de uma forma distante, de uma forma fria e vazia em si mesmo, quando eu olho para um Deus tão grande, querendo se revelar a pessoas tão limitadas como eu. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu sobre um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Olha só, pense na sua vida agora. Pense na sua vida, você que está me assistindo agora. Pense na sua vida, veja quantas limitações você tem. Veja quantas dificuldades você tem. Veja quantas vezes você escorregou e teve que suar muito, fazer muita força para voltar ao caminho. Veja quantas limitações você percebe em si mesmo. Agora olhe para Deus. Veja que Ele não tem limitação, veja que Ele é poderoso, veja que Ele é esplêndido, grandioso, veja que Ele não tem variação de mudança alguma ao longo de tantos séculos e séculos, e mesmo assim Ele te ama, mesmo assim Ele te chamou, mesmo assim Ele fez com que você agora acessasse esse conteúdo para falar com você. Veja que agora, por algum motivo, tenha sido proposital ou não proposital, você está aqui agora me ouvindo falar dele. Veja que Ele te atraiu com laços de amor. Não tem como
você e eu não darmos toda a nossa vida para Ele. Não tem como você seguir a sua vida irresponsavelmente e independentemente desse Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo todo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, não viesse a se arrebentar, mas tivesse a vida eterna. Então, olhar para um Deus grande, eterno, sendo nós finitos, a primeira coisa que me impacta, que gera dentro de mim, é mudar a minha forma de devoção a esse Deus. Não tem como mais eu me relacionar com Ele de forma fria, vazia e protocolar, sendo Ele grande, querendo se relacionar comigo. Segunda coisa que eu percebo que muda na nossa forma de viver, quando nós olhamos para um Deus grande, querendo se relacionar com pessoas tão pequenas e finitas como eu e vocês, é que além de mudar a nossa forma de olhar para esse Deus, muda também a forma que eu olho para mim mesmo. É verdade, muda a forma de olhar para mim mesmo. Porque caminhe comigo, se Deus tão grande, fez questão de colocar em mim e em você a sua imagem e a sua semelhança, significa que eu não preciso apenas ter como desafio a forma de olhar para esse Deus, mas também a forma de olhar para mim mesmo. É claro que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares e, como a gente fala na expressão popular, colocar os pingos nos is, né? Eu não estou aqui dizendo que eu sou o supra-sumo, que você é mais do que de fato você é. Até porque na verdade anterior eu falei que Deus é grande, nós somos pequenos e Ele se revelando a nós, isso nos constrange em amor. Mas eu também não posso abrir mão de reconhecer que porque Deus é tão grande e eterno e se revela a mim que sou pequeno e finito, isso significa que Ele me deu valor, isso significa que Ele conferiu a mim valor, isso significa que Ele entendeu que de alguma forma eu poderia ser útil para os propósitos dEle. Então isso muda a forma que eu olho para mim mesmo. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou uma pessoa relegada à sorte desse mundo. Eu não sou uma pessoa que tem que acordar todo dia e olhar ao meu redor e ver o que a vida reservou para mim. Não é isso. Não é dessa forma que a nossa vida tem que trilhar e não é essa jornada que Deus propôs para nós. Pelo contrário, se eu sou uma pessoa que Deus conferiu valor, eu preciso acordar todos os dias entendendo que Deus tem projetos na minha vida. Então não importa o que dizem, não importa se o passado tenta imprimir em mim uma realidade que não é a realidade de Deus, não importa se quem está ao meu redor diz que isso não é verdade, não importa se as circunstâncias ao meu redor não me fazem olhar para a minha vida com determinado valor, não importa. Porque se Deus é eterno e se Ele se revela a mim que sou finito, isso significa que eu tenho valor. Eu não devo reputar a mim maior valor do que o próprio Deus tem, mas eu preciso olhar para mim e entender que Deus soprou em mim o seu Espírito. E quando a Bíblia fala que nós temos a imagem e semelhança de Deus, não significa que nós temos a orelhinha de Deus, o narizinho de Deus, a boca de Deus ou os olhos de Deus. Talvez a sua orelha pareça com a orelha do seu pai, da sua mãe. Talvez seus olhos lembrem os olhos dos seus avós, ou de um tio, de uma tia. Talvez a sua boca seja muito similar à da sua mãe ou do seu pai. Mas nós não temos imagem e semelhança de Deus na composição física, porque Deus é Espírito. A imagem e semelhança de Deus em nós significa que nós podemos voltar a nossa vida para Deus a qualquer momento, porque nós temos princípios dele dentro de nós. Então você que está acessando esse vídeo agora, saiba, existem princípios de Deus dentro de você. E isso não pode ser desconsiderado, você não pode abrir mão disso. Porque Deus, sendo um Deus tão grande, um Deus eterno, Ele resolveu colocar dentro de nós princípios dele. E isso, em primeiro lugar, muda a forma que eu olho para Ele. Não tem como mais eu olhar para Deus apenas como o cara lá de cima. Eu tenho que olhar para Deus como amigo e como parceiro, porque foi isso que Ele desejou estabelecer no relacionamento comigo. Segundo lugar, muda a forma que eu olho para mim mesmo. Por quê? Porque se eu olho para mim e reconheço que tem um Deus gigante, grande,
supremo que se revela a mim, significa que ele viu em mim algum valor. Então, ainda que o mundo inteiro não veja em você valor, Deus viu valor em você. E por fim, eu encerro essa nossa reflexão, esse nosso encontro, se bem que eu ainda quero orar por você daqui a pouco, mas eu encerro essa reflexão dizendo que, além de mudar a forma de olhar para Deus, além de mudar a forma de olhar para mim mesmo, eu também crio a possibilidade de uma intervenção de Deus a qualquer momento na minha vida. E isso me dá esperança. Sabe por quê? Porque se Deus é tão grande, a ponto dele mesmo dizer através do profeta Isaías, como no texto que nós lemos, que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum outro haverá, ele é o Deus eterno. Isso significa que ele não está preso a tempo nem a espaço. Se ele não está preso a tempo e a espaço, esse problema de tempo, problema entre aspas de tempo, é só meu e seu. Esse desafio com o tempo é só meu e é só seu, não tem nada a ver com Deus. Esse desespero de que as coisas não vão se resolver na minha vida e na sua vida é um problema exclusivamente nosso, tem nada a ver com Deus, porque Deus não está preso a tempo e espaço. E sabe o que isso significa? Significa que você pode voltar a ter esperança. Porque se o problema de tempo é só meu e seu e não de Deus, para Deus, toda a hora que Ele tiver que fazer alguma coisa na nossa vida, em cada intervenção de Deus na nossa vida, significa que é intervenção no tempo certo. Pode não ser no tempo que você programou para acontecer, pode não ser no tempo que eu programei para acontecer, mas quem é que controla o tempo? Eu que tenho uma data de início de nascimento e vou ter uma data de óbito, ou Deus que não é preso no tempo e no espaço? Se eu, que não controlo nem o tempo que eu deveria ter nascido e não vou controlar o tempo que eu vou morrer, se eu nem controlo isso, é melhor então que eu confie e tenha esperança no Deus que é eterno. Então eu desafio você, em primeiro lugar, a partir de hoje, mudar a forma que você olha para Deus. Entregue-se totalmente a Ele, se relacione profundamente com Ele. Segundo, mude a forma que você olha para si mesmo. Pare de olhar para trás, pare de olhar simplesmente para aquilo que as circunstâncias te mostram. Pare de escutar aquilo que as pessoas que não têm compromisso com a sua vida ou com aquilo que Deus quer fazer com a sua vida dizem para você. E terceiro, crie esperança. Porque o Deus eterno resolveu se relacionar com você. Não é apenas uma informação. Deus ser um Deus eterno, Deus ser um ser que não tem limitação de tempo e espaço, não é apenas uma informação, mas é a realidade dele para a sua vida. Deus te abençoe, se relacione profundamente com o Deus eterno, que muda a forma de olhar para Ele, olhar para nós e olhar a possibilidade de intervenção dele na nossa história. Deus te abençoe. Eu ainda quero orar por você. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus pela sua eternidade tocar a nossa limitação. Ore comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu primeiramente preciso te agradecer pela tua eternidade e porque o Senhor, sendo tão grande, resolveu se revelar, se relacionar, entregar, Deus, a vida do teu Filho Jesus por pessoas tão imperfeitas, finitas, temporais, limitados como eu e tantos filhos e filhas que me assistem agora. Senhor, em nome de Jesus, o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a mudar a nossa devoção em relação ao Senhor. Nos ajude a te enxergar como um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo amoroso, que não nos afasta pela tua grandeza, mas pelo contrário nos aproxima com tua graça e o teu amor, a tua bondade. Nos ajuda também, Pai, a partir de hoje, olhar para nós mesmos, a partir da revelação da tua eternidade, como pessoas que no Senhor encontram valor, que no Senhor encontram alguma utilidade, que no Senhor encontram algum sentido de existência saudável. Pai, também eu quero colocar diante do Senhor a possibilidade da tua intervenção a qualquer momento. E te agradeço, Deus, porque a tua boa mão está sobre nós, nos livrando de todo mal. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe sua vida. Próxima quarta-feira nós temos aqui a Quarta com o Bispo, que é esse conteúdo que nós liberamos aqui no nosso canal do YouTube, todas as quartas às 8 da noite. Deus te abençoe. Espalha para o maior número possível de pessoas o seu contato. Deus te abençoe. Até a próxima semana.